Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo, eu espero que você seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, meu nome é Lohana Damares Soares Garcia, sou acadêmica do curso de Ciências Contábeis pela UFGD e estou cursando a disciplina de Laboratório de Práticas Fiscais e Trabalhistas, e por meio dela eu vim falar um pouco hoje sobre o processo de seleção e recrutamento. O recrutamento e a seleção, elas são uma área de recursos humanos, mais conhecida como RH, aí em tantas empresas, que objetiva atrair, escolher e contratar a pessoa certa para uma determinada vaga de emprego, por meio de entrevistas, testes de competência e entre outras. Essa ferramenta, ela não é de hoje, já tem muitos anos que ela vem sendo utilizada. Acho que mesmo antes dela ser definida como esse nome, ela já era usada ali pela própria natureza do ser humano de ser algo automático, de você fazer para que você fazer testes, essas coisas, para que você acabe confirmando um candidato ali, uma pessoa que vai acabar te ajudando em alguma tarefa, alguma coisa assim. Então, ela já vem de muito tempo. E elas são duas etapas que andam juntas, porque uma complementa a outra. Elas buscam sempre aquele que se encaixa melhor com o cargo e tendo em mente a inclusão social. Alguns anos atrás, a gente já vem impondo isso nas empresas como algo obrigatório e sendo extremamente importante a inclusão social, porque a gente busca, né, cada vez mais por um mundo equilibrado, por um mundo melhor. Então, isso é importante dentro da organização ter essa inclusão. Por exemplo, você contratar uma pessoa que ela é especial, você fazer adaptações na sua empresa para que ela consiga fazer parte daquilo e para que ela se sinta também como uma pessoa normal, porque ela é uma pessoa normal com as suas adaptações. Então, isso é muito importante dentro de uma empresa. Você não excluir o outro porque ele é diferente de você em alguns aspectos. O que manda ali é a competência da pessoa. Outra coisa que é muito importante é você ter o número de candidatos mulheres que seja semelhante ou até mesmo maior do que dos homens. Hoje em dia, acho que isso não está sendo mais tanto problema, as mulheres vêm se mostrando aí cada vez mais competentes e a gente já tem ali números bem equilibrados. Então, isso é super importante, ter essa inclusão social. Aqui na imagem eu acabei colocando uma mulher ali sentadinha na sua cadeira, tendo o seu currículo analisado por esse cidadão aqui, que com certeza faz parte do processo de RH, que ele está ali tendo um diálogo com ela, colhendo as suas informações, né, sobre a vida dela, sobre os seus estudos e tudo para ver ali se ela é a candidata ideal para aquela vaga. Então, eu disse ali, né, que elas andam juntas. Mas o que são elas, né, separadamente? Bom, o primeiro processo que vem é o processo de recrutamento, que tem por objetivo atrair candidatos para as determinadas vagas de emprego ou para o banco de dados na organização. Nem sempre quando você leva um currículo para uma empresa, ela está disponível ali uma vaga de emprego, mas muitas vezes eles falam, não, mas deixe seu currículo que a gente vai colocar no banco de dados, né? E é esse processo que eles falam ali. Às vezes algumas instituições que também fazem a ligação, igual do aluno, do estagiário, com uma empresa. Então, eles também montam ali um banco de dados, né, na instituição para que facilite esse processo. É a forma de atrair candidatos para vagas disponíveis na sua empresa. Divulga as vagas nos meios de comunicação, ou seja, nas redes sociais das empresas, como o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, que hoje em dia é, é um aplicativo especialmente para isso, como também no site da empresa, editais, igual ao FGD mesmo e tantas outras universidades, que acaba publicando ali concursos que são feitos ali, que libera vagas ali para os professores ou para algum outro tipo de departamento, que acaba revelando ali essa divulgação por meio de editais. Mas e a seleção? A seleção, então, ela vem depois do recrutamento
e, como o próprio nome diz, busca selecionar os melhores candidatos com características mais próximas para o cargo. Ou seja, é nesse processo que vai definir o candidato ideal para a vaga de acordo com o perfil esperado pela empresa, através dos testes, entrevistas, vídeos e dinâmicas. Então, como a gente mesmo já falou, né? Antes vem o recrutamento e depois a seleção. E você tem, quando você vai fazer uma entrevista, alguma coisa assim, eles buscam que você esteja apto ali, né? Tipo, o mais próximo possível daqueles que eles buscam para a empresa. Ou seja, você tem que estar com as características que a empresa ali está procurando. Então, aqui, novamente, eu coloquei outra imagenzinha, né, simbolizando isso, né? Por exemplo, o computador aqui, as pessoas da empresa buscando essas pessoas, né, que enviam esses currículos e ficam sabendo dessa vaga por meio das redes sociais, que hoje em dia ajuda e muito, né? A gente sabe ali o tanto que as vagas são divulgadas por esse meio. E o recrutamento, ele acaba tendo alguns tipos, né? Tem o recrutamento externo, que é aquele que a empresa ela busca os candidatos no mercado de trabalho para ocupar a vaga, ou seja, os profissionais de fora da empresa. Ele acaba, então, como o próprio nome diz, procurando no mercado externo, né? Ele dá essa oportunidade para as pessoas que não fazem parte da empresa. Ele joga na sociedade para colher ali, né, as pessoas para que venham, então, fazer parte do processo seletivo. É uma coisa muito importante, traz uma vantagem enorme para a empresa, porque quando você contrata alguém de fora, ele automaticamente ele tem novos pensamentos, ele pode trazer uma inovação, ajudar ali na competitividade da empresa. Às vezes ele já tem costume com algum tipo de inovação que tem, né, na outra empresa e acaba comentando ali dentro que é uma ideia legal e acaba trazendo para essa empresa também. Então, acaba ajudando nesse quesito da competitividade e também inovando, né, as pessoas ali dentro. Também temos o outro tipo que é o recrutamento interno. A empresa, então, ela procura os melhores candidatos dentro da própria empresa, com as habilidades já conhecidas nos departamentos. Sendo assim, os próprios colaboradores da empresa participam do processo seletivo. É algo ali que, digamos assim, que seja mais fácil, né? Porque as pessoas que estão sendo recrutadas ali, elas já são conhecidas pela empresa, muitas vezes até são destaque ali, e acaba, às vezes, adquirindo alguma, como que fala? Alguma característica que é já conhecida de um certo departamento e que já sabe que irá dar certo. Então, por que não chamar, né, aquelas pessoas ali que têm esses destaques, né, que acaba mostrando esse palpite que ele tem que poderia dar certo num outro departamento. Então, é algo muito interessante. Os colaboradores dentro da empresa, ele tem uma nova oportunidade, né, ali dentro, às vezes, de conseguir um cargo melhor. E a vantagem para a empresa é que eles já conhecem, né, tudo ali dentro, já conhecem os interesses, então ali é só dar continuidade e aplicar ali o que eles têm de melhor. E o colaborador ali também, quando isso acontece, ele se sente valorizado dentro da equipe, porque em vez de buscar um de fora, né, procurou o próprio de dentro ali para estar assumindo um outro cargo. Também temos o recrutamento misto, que, como o próprio nome diz, é a mistura do recrutamento externo e interno. A empresa divulga a vaga tanto para os colaboradores da empresa quanto para os de fora. Ou seja, elas divulgam essa vaga no mercado externo, como também no interno. Né? Algumas até fazem diferente. Elas, em vez de divulgar as duas ao mesmo tempo, né, tanto para o externo quanto para o interno, elas fazem que divulga ali primeiro no ambiente interno, aí se ali dentro não tiver um candidato que ele se dê as características da vaga, eles acabam então divulgando para fora da organização, faz essa ordem, né? Mas o recrutamento ele acaba sendo misto.
E hoje em dia a gente sabe que o recrutamento ele é super importante, é responsável pela maior parte da empresa se tornar destaque no mercado, por conta dos profissionais que recrutam e contratam. Por isso, é necessário muito planejamento e atenção. A gente sabe que a tecnologia ela está aí e está para todo mundo. Então, o que diferencia uma empresa não é só a tecnologia, mas sim as mentes que estão ali dentro. Então, você ter uma pessoa que é autoconfiante, que é líder, que tem uma inovação, que é criativa, isso faz a diferença dentro de uma empresa. Então, hoje em dia, não é só a tecnologia que é importante, é também você saber fazer esse tipo de recrutamento e selecionar as pessoas para que estejam ali dentro. E depois a gente tem a seleção, né? Que como o recrutamento ele é dividido naquelas partes, a seleção ela também é. Acredito que aqui quem estiver assistindo, todo mundo já passou por uma dessas etapas, né? Que a seleção ela é dividida entre análise do currículo, ou seja, é quando irá definir quais pessoas vão participar do processo seletivo através da análise do currículo que foi enviado para a entidade. Também através de testes, aplicado ou não, dependendo da vaga em questão. Por exemplo, as vagas de trainee. Geralmente, as pessoas que são trainee, elas exigem que você saiba um pouco do inglês. Então, é natural que talvez eles lancem ali um teste para você fazer de inglês, né? Para ver se você está apto àquele cargo, àquela função. Ou às vezes testes psicológicos, muitas empresas eles buscam por isso, né? E também as entrevistas, né? Que geralmente é a finalização no processo seletivo. É a parte que você tem ali o contato com o candidato, você vê o candidato ou não, né? Tipo presencialmente, porque hoje em dia tem essa opção de você ser presencial ou online, né? Como hoje a gente já viu nesse período de pandemia, eu já participei de entrevistas online e acredito que muitas outras pessoas participaram e vão continuar participando, porque surgiu aí um novo meio de se fazer entrevistas, né? Também pode ter outros tipos ali, ele também pode ser dividido de outros modos, como atividades em grupos e enfim. Durante as entrevistas, é avaliado as competências do entrevistado, como a habilidade, que é a experiência que o candidato ali ele já carrega, né, por outras empresas que ele trabalhou, como também o conhecimento, que é o domínio que ele tem para exercer o cargo, é avaliado isso, e o comportamento, como utiliza suas emoções dentro da empresa, com a equipe, a inovação, liderança. Então, geralmente, já para o final da entrevista, eles começam ali a fazer perguntas a respeito mais do seu interior, assim, eu falo mais sobre as suas emoções, para que eles possam ali saber, como que ele vai agir ali dentro da empresa, se acontecer isso, isso e isso. Então, é normal ter esse tipo de avaliação dentro da seleção. E aqui, para quem, né, for fazer parte do processo de recrutamento, é uma lista aqui de dicas para a seleção. 1. Se planejar com dia e horário para atender o candidato. Isso daqui é muito importante porque você comanda ali a sua agenda, você tem tudo ali arquivado certinho, que facilita tanto para a pessoa que vai fazer a entrevista, como também para a pessoa que vai ali, né, vai estar se deslocando ali para fazer a entrevista ali, ajustando o seu horário. Outra coisa que é muito importante é definir o local da entrevista, né? Sendo um local apropriado. Tipo, não vamos fazer uma entrevista no meio do shopping, né? Não, geralmente as entrevistas são feitas dentro das empresas, às vezes algumas até combinam ali se o lugar for muito longe, numa cafeteria, alguma coisa assim, num lugar mais silencioso, né? Isso que é o importante, ser um lugar mais silencioso e que a atenção vai estar voltada para aquele momento. É importante ler o currículo antes, né, fazendo as marcações para que na hora da entrevista você possa tirar as suas dúvidas a respeito do que o candidato colocou ali no currículo.
Seja objetivo e cordial, para que não demore muito, mas que também ele não se sinta desconfortável. Apresente o cargo, a carga horária e o salário, isso é muito importante ser esclarecido tudo. Comece com perguntas que quebrem o gelo do candidato, fazendo essas perguntas e depois partindo para perguntas mais técnicas e perguntas a respeito do comportamento. Faça anotações durante a entrevista. Utilize um barema para avaliar as competências da vaga. Aqui eu até coloquei essa imagem, que é um barema, né, de uma escola, que eles estavam ali fazendo essa avaliação no processo seletivo. Então, aqui eles colocam a experiência da atuação no programa, tal. Aí ele coloca nota, né, que é a máxima, e as notas obtidas e a pontuação final. 10, e daí ele vai avaliando conforme ele vai, né, vendo ali o que o candidato vai respondendo, ele vai então anotando as suas notas que ele vai dando, e isso serve como um processo de funilamento ali para que facilite você de conseguir encontrar o candidato ideal para aquela vaga. 9. Deixe ele à vontade para tirar as dúvidas sobre o cargo. E 10. Deixe bem esclarecido quando o resultado irá sair e onde ele pode encontrar isso. E aqui eu coloquei ali, por ordem, um passo a passo que vai desde o recrutamento até a seleção, com alguns pontos principais. Primeiro de tudo é você fazer todo o planejamento antes, definindo todas as etapas até o momento da contratação e como será executado. Aqui há uma grande preocupação, porque muitas vezes, quanto mais processos, maior é a chance das pessoas virem a desistir no meio do processo. Tem algumas empresas que, nesse processo de recrutamento e seleção, eles fazem longas listas, né, com vários testes que são feitos, que levam minutos, e às vezes o candidato ele não tem tempo para responder aquele teste, ele mesmo sendo pela internet, e acaba dificultando ali, acaba desistindo do processo, e é muito importante isso, você ser enxuto também, saber colocar os melhores testes de acordo com cada área, porque às vezes nesse meio de processo demorado, que às vezes demora 1 dia, 2 dias para te dar uma resposta para você ir para outra parte do processo, o candidato acaba encontrando outra vaga de emprego e você acaba perdendo a pessoa que talvez podia ser a melhor ali, né, da seleção. Então, é muito importante no processo de recrutamento você pensar em tudo isso e planejar tudo. Segundo passo, alinhar a vaga de acordo com a necessidade da área, cargo e nível, competências e habilidades, o regime de contrato, benefícios e resultados esperados. Ou seja, você vai sentar ali e vai conversar com o departamento e vai analisar o que aquela área está de fato precisando. O que está faltando naquilo? Tem alguma forma de melhorar? Tem. A pessoa tem que ser assim, assim, assim. Então, vamos buscar pessoas com essas determinadas características, porque a gente acredita, né, que irá melhorar ali dentro da empresa. Então, essa etapa também é muito importante. Terceiro, definir a faixa salarial, ou seja, determinar o salário do cargo a ser divulgado. Pesquisar no mercado antes para ver o valor que está sendo ofertado a essa função. Isso é muito importante. Você fazer essa breve pesquisa ali no mercado, para que você não coloque um valor muito inferior, para que o candidato ele veja ali, eu vou participar desse processo seletivo, mas é esse valor, sendo que vale muito mais, os outros estão ganhando muito mais em outras empresas, vou esperar mais pela outra. Então, é muito importante você colocar ali um preço que seja meio tabelado e que também não seja um preço muito extrapolado, porque as próprias pessoas que já fazem parte da organização ficar sabendo que o novo candidato, que o novo empregado está ganhando mais que você, pode acabar gerando ali burburinhos e uma certa desvalorização. Quarto passo, atrair os candidatos corretos para a vaga.
Por isso, é importante desenvolver uma imagem atrativa da organização, que fazem as pessoas quererem fazer parte daquilo. Você mostrar ali para o candidato que existe uma harmonia dentro das equipes de trabalho, que você está apresentando uma boa proposta, um salário digno, que ali dentro tem oportunidade de crescimento para as pessoas que trabalham ali, que incentiva a cultura na organização e entre outros processos que pode ser feito para que melhore a imagem da entidade. Isso é muito importante você deixar isso claro para a pessoa que está sendo entrevistada, para que ele sinta realmente vontade de fazer parte daquela organização e ser membro daquilo para ajudar a empresa a ela só crescer. Além disso, é essencial reservar um tempo especial para uma divulgação legal, com um título que atraia a descrição motivadora da vaga. Essa parte também, né? Imagina você fazer uma apresentação, uma divulgação da vaga e que seja um trabalho igual de quinta série. Isso não é legal. Então, reserve um tempo, procure uma empresa de marketing para que realmente aquilo faça a diferença. Requisitos obrigatórios, é importante estar exposto ali os interesses para a vaga e um breve resumo da empresa, bem como salários e auxílios, e definir o local onde será divulgado para atrair esses perfis. Se você tem uma ideia dos perfis que você quer, é importante você divulgar no lugar certo. Por exemplo, na UFGD, no curso de Ciências Contábeis, a nossa secretaria ela já busca fazendo isso. Quando sempre sabe de alguma vaga, de algum emprego dentro de um escritório ou até mesmo um estágio, acaba divulgando ali para os alunos, porque esses são os perfis que os escritórios de contabilidade eles estão procurando. Quinto, identificar os melhores candidatos com os currículos. Também exige um planejamento anterior para ter gestores e recrutadores bons, às vezes até fazer um mini curso ali para que eles sejam preparados para esse momento, utilizar um software que ajude na triagem assertiva, utilizar testes online, aplicar dinâmicas, etc. Sexto, fazer uma entrevista com os candidatos selecionados pelos currículos ou outras ferramentas utilizadas. Criar um roteiro de perguntas elaboradas e aplicadas igualmente entre os candidatos, sendo o mais objetivo e imparcial possível. Nessas perguntas pode conter, por exemplo, perguntas sobre os valores e cultura, as competências e habilidades esperadas, as experiências que ele já teve, a relação com seus amigos, pais e familiares, e escolher se a entrevista será online, presencial ou os dois. Sétimo, contratar o cliente e analisar os indicadores de desempenho do RH. Tempo e custo do fechamento da vaga, ou seja, quanto tempo e quanto financeiramente que isso gerou para a empresa. O índice de engajamento que teve para aquela vaga e o ROI do recrutamento, que é o retorno sobre o investimento naquilo. Essa parte aqui, ela serve principalmente como um feedback para a empresa, para que ela veja os potenciais e como melhorar isso nas próximas vezes, né? Aqui nós vamos para a segunda etapa da atividade, no qual foi proposto pelo professor para que a gente criasse uma indústria e mostrasse ali o quadro de funcionários da empresa. No caso, a minha escolha foi uma indústria de máscaras descartáveis, que se chama Comfort Máscara Varejo e Atacadista LTDA. No caso, ela confecciona as máscaras descartáveis para uso de médicos, farmacêuticos, enfermeiros, cabeleireiros, pessoas que trabalham com produtos e procedimentos químicos em geral e para toda a sociedade por conta da Covid-19. Esse é um setor que há 2 anos atrás acabou tendo uma demanda maior por conta da doença, né, que acabou vindo atingindo o mundo inteiro. Então, essa indústria ela acaba buscando isso, né, fornecer algo que seja confortável para os seus clientes, que eles possam ficar o dia inteiro com aquilo. No caso dessa indústria, eu coloquei aqui 10 funcionários, que se trata da Dona Maria, do seu João,
Tereza Balbino Rezende Silva, Gislaine Andrade Costa Filho, Alice Garcia Lopes, Bernardo Henrique Marcos Santos, Lucas Ribeiro Góes, Romário Jesuíta Barbosa. Esse daqui é aquele cidadão que nasceu em 1994, que o pai estava tão faceiro com o penta da Copa do Mundo que acabou colocando o nome dele de Romário. Sempre tem essas pessoas, né? Também temos o Leonardo e a Ana Carolina Novaes Hefcott. E ali eu coloquei, então, cada função, né, cada cargo da entidade. Cargo de costureira, de faxineira, o almoxarifado, o motorista, gerente administrativo, operador de caixa e um vendedor. Vou estar mostrando aqui um exemplo da Dona Maria, com tudo o que foi pedido, né, com todos os documentos pessoais que acabou sendo pedido nesse processo de seleção. Temos aqui a Dona Maria Aparecida Alves Silva, no caso coloquei ali também a informação sobre o sexo dela, o número do seu RG, o CPF, o cargo que ela estaria ocupando e a descrição desse cargo, que seria alinhavar e costurar as máscaras e peças. Também a carga horária que ela estaria trabalhando, de 44 horas semanais, o salário que foi proposto, né, de R$ 3.300, a data que ela foi admitida, a data de nascimento, a sua naturalidade, no caso foi ali Vicentina, o nome do pai, o nome da mãe, o endereço no qual ela reside, o número da sua carteira profissional, o número do PIS e PASEP, a sua CNH, se caso o candidato tiver, o estado civil dela, no caso ela é casada, o nome do seu esposo, que é o seu Nelson Oliveira Silva, os 2 filhos que ela tem, a Cleusa e o Marcos, a data de nascimento desses filhos e o CPF de cada um deles. Com essas informações, a gente vai estar seguindo nas próximas aulas. E esse daqui foi o quadro de funcionário que eu criei para essa indústria de máscara descartável. Aqui eu tenho as referências bibliográficas que eu utilizei para estar fazendo essa videoaula e eu gostaria de agradecer a oportunidade que o professor ele deu e também por todos que tiveram acesso a essa videoaula e acabaram gostando. Então, como todo vídeo tem, deixa o seu curtir aí, muito like, se inscreve no canal e até a próxima videoaula. Boa noite!